Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades analgésicas dos óleos essenciais. Não tem como falar em dores sem falar também, dentro da psicoaromaterapia, das dores que chegam no nosso corpo, mas que elas têm um fundo ou uma origem mais profunda, que pode ser emocional, pode ser mesmo uma dor da alma. Então, falar da psicossomática também. Claro, ninguém quer sentir dor, desconforto de nenhum tipo. Obviamente que a gente vai buscar um alívio sempre, né? Então, a propriedade analgésica é para trazer aquele alívio da dor, mas que a gente consiga ir um pouco além, pensando também na causa, no porquê que a dor se apresenta naquele local e muitas vezes de uma forma recorrente, né? Então, especialmente em dores crônicas ou momentos da nossa vida que a gente percebe que tem uma parte que é mais frágil. Sempre que baixa a minha resistência, ou que eu fico estressado, ou que eu passo por alguma dificuldade, o meu ponto mais frágil é a garganta, ou é a coluna, ou enfim, a gente perceber que tem uma região do corpo para onde vai a dor, a fragilidade num momento de crise, né? Num momento que emocionalmente a gente está passando por uma situação extrema. Então, nesse sentido, é interessante fazer também uma relação, pensando na aromaterapia integrativa, e olhar, tem alguns autores que fazem essa leitura da psicossomática, né? Eu vou trazer aqui uma abordagem, que inclusive é a abordagem que a gente trabalha na psicoaromaterapia junto com os óleos essenciais, né, em jornadas terapêuticas. Então, assim, a gente tem, por exemplo, na região dos pés, quando a gente aplica ali um creme com óleo essencial ou mesmo uma sinergia, quando a gente leva o óleo essencial para essa região dos pés, a gente está trabalhando muito o nosso suporte, a gente está trabalhando aquela nossa força e também memórias intrauterinas. Então é interessante pensar, muitas vezes, se a gente está com dificuldade de caminhar fisicamente, se tem alguma dificuldade também de caminhar na nossa vida no sentido mais de tomar decisões, de assumir determinadas posturas. Isso também passa por uma reflexão mais ampla, né? A parte dos joelhos a gente relaciona às vezes com o nosso lugar de resistência, de rigidez, pode ter a ver com orgulho, com ego, com medo de seguir em frente também. Muitas vezes a gente trava, né, ali no joelho. Região das pernas também tem a ver com suporte, postura e a maneira que a gente se coloca diante da vida, que a gente se apresenta, que a gente quer caminhar. A região essa do sacro, aqui da coluna lombar, a região de entrega, de confiança e também relacionada com medos. Região do ventre, região da criatividade e também a sede da transformação. Então é uma parte do nosso corpo que é relacionada ao prazer e relacionada também à criatividade, à geração de projetos de vida, é o local onde a mulher também gera uma nova vida dentro do corpo dela, mas pelos chakras relacionados e também pela psicossomática, ela está muito ligada à criação de algo. Região do estômago, muitas vezes a gente não consegue digerir bem as situações que se apresentam, então embola o estômago, dói o estômago, a gente fica com má digestão, azia, se torna ácido, né? O estômago é ácido por natureza, mas eu digo, a gente fica pensando de uma forma, sentindo de uma forma ácida também, muitas vezes. O coração, então a gente tem essa região aqui também, o chakra cardíaco, está muito ligado aos sentimentos, às emoções, à entrega, muito mais sentimento que emoção, mas a entrega, o carinho, o amor e a gratidão, a relação, a nossa relação afetiva com o mundo e com as pessoas. Essa é uma abordagem bem, vamos dizer assim, simplificada, resumida, mas que nos dá uma indicação, por exemplo, de regiões, pensando no nosso suporte até chegar mais aqui nessa região da cabeça, onde a gente tem também muito ligado as nossas resistências mentais, as nossas dores de cabeça, às vezes elas vêm como uma resistência de mudar um pensamento naquele momento. Então, na psicoaromaterapia a gente vê bastante isso, das reações físicas nos trazendo recados de como a gente está respondendo àquela informação que o óleo essencial está trazendo.
Então, às vezes é de resistência, outras vezes é de alívio, né? De soltar realmente. Então, se o óleo essencial ele vem com uma propriedade analgésica, ele busca aliviar aquela dor, mas ele também vai penetrar através da corrente sanguínea, né? Pela derme, e entrar em contato com todos os nossos órgãos, e pelo olfato, pela inalação, a gente também vai levar essa informação para o sistema nervoso central, vai estar trabalhando hormônios, vai estar trabalhando os nossos neurotransmissores, vai estar trabalhando nosso cérebro. Então é interessante usar esse sintoma da dor pensando em levar a informação necessária para olhar para a causa daquela dor profunda, né, para a causa mais profunda. E aí, falando por fim, então, das características analgésicas, das propriedades analgésicas dos óleos essenciais, e para encerrar também essa série que eu falei sobre aromaterapia científica e trouxe alguns exemplos do próprio Dr. Jean-Pierre Willen, ele comenta que algumas moléculas terpênicas dos óleos essenciais, elas entram nos nossos receptores, estimulando e excitando, num nível tal que eles são neutralizados, são dessensibilizados. E aí, nesse momento, a dor, ela fica reduzida. Então, se a ação local contra a dor é uma evidência científica, o mesmo acontece com as moléculas no nível do sistema nervoso central. Essa é uma base de informação que ele traz já pela experiência de uso de vários óleos essenciais. E aí ele destaca alguns componentes químicos, como o citral e o citronelal, que agem sobre os nossos receptores periféricos térmicos e também no nível central. E o alfa-bisabolol interrompe a migração dos leucócitos e a quantidade de TNF-alfa. Então, a gente vê que tem alguns componentes químicos presentes em determinados óleos essenciais que conseguem neutralizar ou minimizar aquela recepção da informação que a gente lê como dor, né? E aí ele fala que o salicilato de metila inibe a síntese de prostaglandinas e a liberação de bradicinina. O salicilato de metila faz a composição de 99% do óleo essencial de wintergreen, por exemplo. Então aí a gente começa a entender como é que um óleo essencial preparado numa determinada formulação, ele consegue trazer esse efeito analgésico, né? Nesse caso, falando do wintergreen, ele tem bastante desse componente salicilato de metila, mais de 90%. Então é interessante associar sempre aquilo que a gente está vendo que o corpo traz como informação e levar na escolha do óleo essencial, levar no local da dor, mas também pensando naquela informação relacionada dentro da psicossomática, do porquê que a dor se apresentou naquele momento, naquele lugar. Então, buscar também a origem. E aí a gente pode fazer um trabalho maravilhoso, porque o óleo essencial é um instrumento terapêutico completo nesse sentido. Ele vai atuar quimicamente, ele vai atuar emocionalmente, ele vai atuar vibracionalmente. Então, aqui é só para trazer um pouquinho desse olhar das propriedades analgésicas dos óleos essenciais, fazendo um paralelo com a psicoaromaterapia e com a psicossomática. Espero que tenha sido útil essa informação, tem sido muito rico para mim trabalhar esse assunto, não só estudando, mas usando. Eu tenho feito sempre, já nos últimos anos, trabalhos terapêuticos com o uso dos óleos essenciais. Nesse momento eu estou fazendo uma jornada terapêutica dentro da psicoaromaterapia com determinados óleos que a gente usa a cada semana, então também é uma forma da gente se aprofundar, conhecer mais tanto do efeito dos óleos essenciais como da gente mesmo, né? Então é algo que eu gosto muito, tenho praticado e tenho procurado transmitir um pouco desse aprendizado aqui. Espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma para a vida de vocês também essas informações, e qualquer coisa deixa aqui um comentário, um like ou uma sugestão para outro tema. Um abraço!